Marcos capítulo 6, verso de número 31. O texto que nós temos diante de nós vai nos apresentar aquilo que Jesus revelou de si mesmo para os seus discípulos. Devido ao capítulo 6 ser um capítulo um pouco maior do que o normal, então eu tive que dividir em duas mensagens. E hoje, então, nós vamos ver a primeira, multiplicação de pães, e a segunda vez que Jesus acalma uma tempestade. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Assim diz o Senhor: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tido tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, e correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu deles: vocês algo para comer? Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifique. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Essa é a palavra de Deus. O pastor já orou, então vamos aprender um pouco dessa porção da Escritura. Tu não orou, não? Ah, não? Eu esqueci, eu achava que tinha orado. Vamos orar, então, pedir para que o Senhor nos ajude. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida, que agora será explicada para o meu coração e um dos meus irmãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê que sejamos ouvintes atentos, que a postura do nosso coração seja semelhante à do profeta. Fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. Te pedimos graça sobre esse momento, que a palavra da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, ó Salvador nosso, ó Rocha nossa. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Então a porção que nós temos diante de nós tem como ensino principal, tem como a grande ideia, a verdade fundamental, Jesus revelando a si mesmo por meio da multiplicação, Jesus revelando a sua divindade por meio da multiplicação de pães e por meio do seu domínio sobre as águas. O texto que nós temos diante de nós tem como grande ideia Jesus revelando a si mesmo como Deus poderoso que multiplica pães e tem domínio sobre as águas. Para que nós possamos entender o capítulo 6 de Marcos, a parte B deste capítulo, é necessário que nós lembremos o que tem acontecido desde o início do Evangelho. O evangelista Marcos apresenta para nós Jesus, o Filho de Deus.
E esse Jesus, que é Filho de Deus, conforme o capítulo 1, foi também o Jesus prometido por intermédio das Sagradas Escrituras e foi pré-anunciado por meio do ministério de João Batista. Ele não somente fez esses milagres, como nós já temos visto, mas ele foi testado no deserto e foi aprovado por meio do seu teste. Ele foi testificado pelo Pai após o seu batismo, quando o Senhor bradou do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A partir dali, então, Jesus sai e começa a ensinar nas sinagogas, a promover milagres e prodígios para o benefício do seu povo, mas ele recebe oposição dos fariseus, oposição dos líderes, e a cada oposição ele tem uma chance de revelar um pouco mais do seu caráter, aquilo que ele é. Essa é de fato uma das razões pelas quais nós devemos ir à Escritura, porque cada vez que nós vamos à Escritura, deve ser o anseio do nosso coração acrescentar informação à pergunta fundamental da vida do cristão: quem é Jesus? Quem é Jesus? E a forma como Marcos escolheu apresentar Jesus a nós, ela constantemente retoma elementos do Êxodo. Ele sai do deserto, ele vai ao Egito, como nós já sabemos pelo outro evangelho, mas ele vai ao deserto e passa 40 dias prefigurando aquilo que o povo iria fazer. Mas esse novo êxodo, que não é mais agora somente uma libertação do Egito, envolve agora uma libertação do império das trevas, toma as cores mais fortes quando nós chegamos em Marcos capítulo 6. Nós somos apresentados a um Jesus que é seguido por uma multidão, e esse povo não dá a ele e aos seus discípulos tempo para comer. Então Jesus, no verso 31, propositalmente convida os seus discípulos para um lugar deserto, a fim de que eles descansassem um pouco. É interessante que o deserto, sempre que aparece, sobretudo no Evangelho de Marcos, é como se fosse um convite de Deus para o seu povo, para um encontro com eles. É interessante que imediatamente após a libertação do Egito, o Senhor leva o povo para o deserto, para que naquele deserto o povo possa ter uma revelação especial de quem é Yahvé. Não somente o Deus Redentor que os tirou a salvo do Egito, mas também o Deus provedor que alimentou um povo em um local totalmente escasso. E assim Jesus faz com os seus discípulos. No verso 32, nós somos apresentados a verdade de que os barcos, os discípulos de Jesus se afastaram num barco para o lugar deserto, mas a multidão, ela insiste em seguir a Jesus e correram a pé pessoas de todas as cidades. Quando então Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a lhes ensinar muitas coisas. E aqui nós somos apresentados agora a um problema que vai acontecer durante o ministério de Jesus. Ele está ensinando, tem muita gente ensinando, ele está ensinando num lugar deserto, e então os discípulos logo percebem que existe um problema do alimento. Manda o povo embora para que eles possam ir e comer nos povoados vizinhos. Então Jesus respondeu: deles mesmos você algo para comer. E os discípulos, então, sem compreender o que Jesus está querendo ensinar, ele, então, apresenta. Os discípulos, então, perguntam: isso exigiria de nós 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E Jesus perguntou: quanto pão vocês têm? Verifiquem. E, então, eles têm 5 pães e 2 peixes. Jesus opera o milagre da multiplicação. Até aqui, nós temos alguns fenômenos curiosos. Primeiro, quando nós olhamos para a porção imediatamente anterior a essa, nós temos um contexto muito parecido. Nós temos um contexto de Herodes oferecendo um banquete. E é como se Marcos estivesse contrastando os dois tipos de banquete que estão sendo disponibilizados para nós.
Em um certo sentido, logo no início do Evangelho, Marcos falou que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, ele deveria ocupar a posição que os romanos davam a César, um governante de todas as coisas. Mas agora nós somos apresentados a um representante de César, no caso Herodes, que está oferecendo um banquete para os principais. Nesse banquete ele não está servindo o povo, nesse banquete ele está servindo a si mesmo, e ele é manipulado por suas paixões carnais por meio da dança de Herodias. É como se ele estivesse contrastando dois reis. Um rei que busca servir a si mesmo e se entregar às suas paixões carnais. E um outro rei que é totalmente diferente. E um outro rei que não olha as multidões como aquelas que podem servi-lo, mas olha a multidão em suas necessidades, e não com orgulho, mas com compaixão, ele as enxerga e oferece então o seu banquete. O banquete composto por 5 pães e 2 peixinhos. A ideia do reinado de Cristo, ela funciona para o bem daqueles que se submetem a esse reinado. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de compreender submissão ao senhorio de Cristo como benefício de si mesma. Algumas pessoas compreendem que a submissão a Cristo vai trazer sobre elas um jugo de escravidão. Eu não deveria seguir a lei de Cristo, porque essa lei me colocaria um fardo em minhas costas do qual eu não consigo carregar. Mas o fato que é claro, não somente pela Escritura, mas por toda simples análise da realidade, todos nós servimos a um rei. Alguns servem ao Herodes que criaram, outros servem a Cristo. Aqueles que servem a Herodes, como uma metáfora aqui, servem a si mesmo. Oferecem banquetes a si mesmo para saciar os seus próprios prazeres e para atender às suas próprias demandas. Jesus, no entanto, em sua posição de rei, ele exige que sejamos súditos, mas a submissão a esse rei, ela é benéfica para todos os servos. Essa é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Uma vez eu estava pregando sobre o que significa ser um escravo de Cristo, o que é que significa ser um súdito de Cristo, e o meu ponto foi argumentar que um escravo, ele não tem uma vontade pessoal a ser externada. Ele simplesmente chega perante o seu senhor, pergunta o que é que o seu senhor quer dele, ele baixa a cabeça e faz. O problema é que a nossa geração, que serve ao Herodes de dentro da própria barriga, é uma geração que declara: eu não aceito, eu determino que 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. E uma pergunta que eu sempre faço para quem determina essas coisas é: o que é que você fez quando determinou sobre 2020? Que seria o melhor ano da face da terra, e foi um ano de calamidade. A submissão a Cristo, então, não tem a ver com a capacidade, a ousadia que eu tenho de mover as esferas, a paixão divina, o desejo divino para o meu próprio benefício. A submissão a Cristo, ela acontece quando eu me coloco diante do Senhor, dizendo: Senhor, 2025 pode ser o melhor ano da minha vida, mas também pode ser o pior. A tua vontade é que vai prevalecer, e eu, de bom grado, aceitarei o que o Senhor tiver para mim. Mais fé é necessário para se submeter a uma soberania ou uma providência amarga do que para declarar benesse sobre a sua própria vida. Portanto, a real pergunta que nós devemos fazer aqui é a seguinte: o rei que você serve governa para o benefício de si mesmo ou para o benefício dos outros? E algumas pessoas falam assim: esse Jesus, ele tem um reinado muito tirano. Como é que ele então ordena que um homem tenha só uma mulher, sendo que eu posso ter tantas disponíveis para mim? E se Jesus ordena que eu devolva 10% daquilo que eu ganho,
como é que eu vou ser feliz se eu não puder investir todo o meu bem, tudo aquilo que eu tenho para o benefício de si mesmo? Ele é um tirano, ele é um cruel. Ele manda que eu perdoe aqueles que me ofenderam. Como é que uma pessoa que me ofende, ela vai ganhar 2 vezes pela ofensa e pelo meu perdão? E sempre nós levantamos críticas e acusações para não nos submetermos a Cristo. Porque para nós, liberdade é melhor do que submissão a Cristo. Mas isso nos coloca diante do dilema levantado pelo grande filósofo contemporâneo, chamado Alexandre Pires. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se quando eu me liberto das orientações e das cercas que Cristo coloca sobre a minha vida, eu me sinto perdido. Herodes podia afirmar de si mesmo, como um rei que oferece um banquete, que tinha o domínio sobre todos os poderes, e ainda assim a sua liberdade o levou a uma situação constrangedora. Cristo, no entanto, aqueles que submetem a Cristo, encontram liberdade na escravidão. Você quer ser livre? Renda a sua vida, os seus projetos, tudo o que você tem para o Rei da compaixão. Não fique com área da sua vida que é sua. Não tenha vontades próprias, mas faça aquilo que Jesus espera que você faça. E então você vai ser livre, de fato. Esse dilema entre regra e liberdade pode ser percebido no jogo de futebol, por exemplo. Quando é que o atleta é tão livre para exercer o seu talento no campo? Quando as regras são estabelecidas. Quando há um limite onde a bola sai, quando há um juiz que se o cara der uma voadora no outro, ele vai ser expulso. Só quem pode pegar com a mão é o goleiro. Se ele estiver na frente da linha do último zagueiro, ele será impedido. E é dentro desse ambiente de regras que o jogador é livre para poder exercer o seu dom e talento. Quando é que o cristão é livre? Para ser pleno em sua vida, quando ele reconhece e se submete à lei de Cristo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, o chamado que eu tenho para você nessa noite é: submeta-se ao Rei da compaixão. Agora, esse Rei da compaixão, ele vai se revelar de uma maneira que às vezes os discípulos não estão entendendo. Nesse caso fica claro que eles não entendem. Ele chama os discípulos para um lugar deserto. Tem uma multidão no deserto com fome. Isso, multidão, deserto, povo faminto, nos leva diretamente para onde? Para o povo que saiu do Egito. E o que é que aconteceu quando o povo estava no deserto, com fome, após ter saído no Egito? O Senhor, Yahvé, milagrosamente fez cair maná do céu para mostrar a sua provisão para o seu povo. O que Jesus está fazendo então está dizendo assim, vocês lembram da história de Israel? Vocês lembram que Yahvé, que estava no meio de vocês, proveu alimento de modo sobrenatural? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu sou um com Yahvé, e aquilo que Yahvé fez no Antigo Testamento, eu vou fazer diante de vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E então ele pega pequenos recursos, 5 pães e 2 peixes, e milagrosamente ele alimenta uma multidão. Porque Jesus é Yahvé da provisão. Ele é o Deus provedor que cuida do seu povo, com a finalidade do povo reconhecer a sua divindade. Geralmente nós achamos que provisão tem a ver com Deus, ou mostrar para a gente o quão pessoas de fé nós somos. Mas tente enxergar a provisão por um lado contrário. Tente enxergar a provisão de Deus sobre a sua vida, não como você, mas como Deus se revelando como aquele que é digno da sua confiança.
E se isso é verdade, se você acredita que Deus é digno da sua confiança, por que você dorme inquieto, pensando se haverá um cuidado sobre o seu amanhã? Você de fato acredita que o Yahvé, que alimentou o povo com maná no deserto, e o Senhor Jesus, que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, é o seu Deus? Então isso é incompatível com preocupação descontrolada com o amanhã. Eu estou até evitando usar o termo ansiedade, porque a ansiedade toma muitas conjunturas. Mas eu estou definindo aqui como preocupação descontrolada quanto ao cuidado de Deus sobre a sua provisão. Se você afirma a crença na provisão em Jesus como o Yahvé provedor que vem a nós, você deveria dormir tranquilo não só quando a sua carteira está assinada. Você deveria dormir tranquilo, mesmo desempregado, porque o que bota alimento na sua mesa não é a sua CLT ou o seu empreendimento ou a força do seu braço. O que bota comida na sua mesa são os 5 pães e 2 peixes que Ele todo dia multiplica no céu. Eventualmente eu gosto de orar lá em casa antes do almoço dizendo assim: Senhor, me ajuda a lembrar que a comida diante de nós é mais fruto da Tua graça do que do meu esforço. Eu quero que você olhe para todas as obras da providência sobre a sua vida. E não diga de si mesmo: trabalhe enquanto eles dormem. E eu cheguei aqui porque eu ralei. Mas no final das contas, o que de fato importa nas suas conquistas não é o tanto de esforço que você empreendeu, mas o quanto Deus foi gracioso em abrir as portas do céu e derramar a benesse sobre a sua vida. Pastor, quer dizer que é para me ser preguiçoso? Não. Se você não quer comer, também não trabalhe. Mas o alvo aqui, que eu quero que a gente lembre aqui, é que ao final do dia, mesmo depois de ter trabalhado duro, feito a coisa da melhor maneira possível, certo, suado, ralado, a gente não diga: Senhor, eu estou colhendo o fruto do meu trabalho somente. Você diz: Senhor, eu cheguei aqui por causa da Tua graça e da Tua providência na minha vida. É o mundo dele que você vive, é o ar dele que você vive, é o pulmão que ele lhe deu, que você respira, a saúde que ele lhe deu, a sabedoria que ele lhe deu, tudo que você tem que de alguma maneira é útil para a sua provisão, não é mérito seu, foi lhe dado. E se é lhe dado, por que motivo te glorias? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, descansemos na providência do Senhor. Confie que o Senhor, que proveu para uma multidão em Israel, proveu para esses 5 mil homens aqui com 5 pães e 2 peixinhos, Ele continua provendo creme crack com margarina e café no café da manhã, e em alguns casos até tapioca com carne do sol e queijo. Amém? Amém. Cuscuz com margarina também. Uma benção, pão, não? Caldo de manhã, tomei sábado no caldo, delícia. Amém? Ele continua provendo para nós. Estava fazendo o planejamento anual de contas, né? Esse ano. Aí quando eu vi, aí eu botei assim no saldo: o resto é providência. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida: nós não podemos ser irresponsáveis, mas nós podemos contar com a boa mão do Senhor para fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Amém? Amém. Ele tem a capacidade de pegar 5 pães e 2 peixinhos. O que são 5 pães e 2 peixinhos? Aqui a gente pode usar metaforicamente, e aqui eu não estou dizendo que é essa a intenção de Marcos, mas estou tentando fazer uma metáfora. 5 pães e 2 peixinhos é a sua habilidade de cortar cabelo, de cozinhar, de advogar, deixa eu ver aqui as profissões que tem, de empreender, de
O que mais que tem aí? Energia solar, de cuidar de campo. O que mais que a gente tem aí? Fazer porta. 5 pães e 2 peixinhos são as nossas capacidades, que são pequenas para a nossa demanda. E Ele sempre vai prover na medida correta para as nossas necessidades. Esse é o princípio que é apresentado a nós no Salmo de número 23. O Senhor é o meu e nada se lhe falta, é porque talvez não é necessário. Em certo sentido, algumas vezes eu até posso dizer assim, o Senhor é o meu pastor e Ele me fará sobejar. Porque muitas vezes na minha vida eu já tive mais do que precisei para viver. Alguém poderia levantar a mão e dizer, eu já tive e tenho mais do que preciso para viver? Amém? Isso é graça do Deus que provê para as nossas necessidades. Mas o grande alvo aqui, que Ele está querendo ensinar para os discípulos é o seguinte: olhem para mim, eu sou Deus providente, digno da sua confiança. E eu reafirmo mais uma vez, não ande demasiadamente preocupado quanto ao seu futuro. Se você crê em Deus, você precisa fazer com que essa crença saia da sua cabeça e invada o seu coração, dizendo para si mesmo, minha alma descansa e espera em Deus, porque Ele é o teu auxílio. Amém? O banquete de Jesus é para servir compassivamente aqueles que precisam. O verso 42, então, ele termina mostrando para nós que todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. E eu fiquei pensando, o que é que significa os 12 cestos? Sabe qual é a resposta? Eu não sei, eu não consegui encontrar uma resposta definitiva, então eu estou boiando ainda. Depois, quem souber, me ajuda. Eu li 6 interpretações diferentes do 12 cestos. Um dizem que é a identificação com as 12 tribos de Israel. Tem outras interpretações, mas nenhuma delas me convenceu. E eu quero ser honesto com vocês, não sei. O grande ponto aqui é o seguinte: Jesus, ao fazer milagre, Ele não quer só revelar o seu poder, mas os milagres de Jesus, eles são didáticos. Eles sempre trazem consigo uma lição. Então, outra vez, a gente vai ver mais na frente, que Ele vai curar um cego cuspindo. Ele cospe no chão, faz uma lama e passa no olho. Então, o que é que Ele quer ensinar com isso? Ele não está mostrando um método, certo? Ele está querendo trazer uma lição. E a lição aqui desse texto é o Senhor Yahvé, que cuidou do povo no deserto, que libertou o povo do Egito, fazendo um êxodo em Israel. Ele se encarnou na pessoa de Cristo e está agora dando a possibilidade de um novo êxodo, um êxodo que liberta do império das trevas e joga para o reino do Filho do seu amor. O texto segue então, e a segunda maneira pela qual Jesus revela a sua divindade é andar sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. A palavra insistiu aqui não é a melhor, mas a ideia é que ele meio que obrigou, ele impeliu, seria talvez uma melhor tradução. Tendo despedido então os discípulos, a multidão e os discípulos, ele subiu a um monte para orar. Então, no Lago da Galileia tem uma montanha que você, do cume dela, você consegue ver as duas bordas do lago, do mar. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago com 7 quilômetros de uma ponta à outra. Jesus, então, despediu a multidão e subiu para esse monte para orar. O verso 47 vai dizer que, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus achava-se sozinho em terra. E ele olhou. E aqui eu quero que vocês peguem essa palavra. Passa aí para o próximo versículo. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles. O grande ponto é que a tempestade, ela começa na primeira vigília. Primeira vigília, ela inicia entre 6 horas da tarde
e 8 da noite. E Jesus só vai até os discípulos na quarta vigília, que é entre 3 da manhã e 6 da manhã. Outro evangelista vai dizer que essa madrugada toda, os discípulos estavam batalhando, lutando contra o mar. E Jesus no monte orando, e estava de olho na peleja dos discípulos contra o mar. E é muito significativo que ele permite que os discípulos passem a madrugada inteira na peleja. É muito significativo que ele permite que os discípulos fiquem a noite inteira lutando contra o mar, brigando para sobreviver, e ele está de longe os enxergando. Essa ideia de ele os viu, ela tem uma ideia de compaixão. Ela tem uma ideia de que Jesus, em olhar o sofrimento, ele velou pelos discípulos, ele cuidou dos discípulos, mas o cuidado não foi tão perto quanto os discípulos imaginavam. Se você olha pela ótica dos discípulos, e você chega lá, 1h da manhã, naquele barco e pergunta, e aí, como é que vocês estão? Nós estamos cansados. Como é que vocês estão se sentindo, sendo discípulos de Jesus? Talvez eles dissessem assim, não sei se vale a pena não. Cadê o mestre? Nós estamos nos sentindo abandonados. Nós estamos nos sentindo largados. Ele nos obrigou a entrar nesse mar. Ele nos jogou nessa tempestade. Ele nos jogou nesse mar, nesse barco. E agora vem uma tempestade. Que Jesus é esse? Quando a gente pensa sobre isso, é assustador. Compreender, por exemplo, a tempestade de Jonas é mais simples. Porque Jonas está indo no caminho da desobediência. E vem uma tempestade sobre ele. Contudo, o texto que nós temos diante de nós são homens que estão seguindo a Jesus fielmente, obedecendo a ordem de Jesus. Eles entram no barco conforme Jesus ordenou. E no caminho da obediência chega a eles tempestade. E além de chegar a tempestade, Jesus os vê de longe e não interfere imediatamente, livrando eles daquele mal. Ele permite que eles sofram, que eles remem com dificuldade. Já parou para pensar nisso? É possível então alguém fiel a Deus, obedecendo à vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, passar por um problema na vida? E o problema não ser resolvido instantaneamente, o Senhor deixar que o problema corra. No caso desse texto, Jesus está moldando o caráter dos discípulos que ainda não compreendem quem Ele é. E a coisa principal da vida, e eu quero que você guarde isso aqui que eu vou dizer para você, Jesus está tão comprometido com que você conheça Ele profundamente, que se necessário, Ele pode permitir você entrar numa tempestade, para que você o conheça como o Senhor que Ele é. É estranho, não é, ouvir isso? Que a gente só acha que vai conhecer Jesus nos dias de riso, no dia de fartura. Mas é exatamente no dia da tempestade, que não foi o cão que colocou. Pai, pastor, o demônio está furioso contra a minha vida. O pessoal diz, né? Eu contei para vocês da história que a irmã me chamou para orar pelo armário dela, que estava endemoniado. Pastor, tem um demônio aqui no armário daqui de casa, queria que o senhor fosse orar. Aí eu disse, irmão, eu acho que o cão tem mal o que fazer, irmão. O cão vai ficar abrindo e fechando porta de madrugada. Não é não? O pessoal acha que o cão é desocupado. O cão tem o que fazer. Ele quer destruir a vida da gente. Não foi o cão que colocou essa tempestade aqui. Foi Jesus. Nem toda doença é uma seta maligna. Nem todo desemprego, nem toda dor, nem toda dificuldade na vida é obra do cão. Às vezes pode ser Jesus chacoalhando a sua vida.
nem toda tempestade é fruto das suas decisões equivocadas também. Às vezes pode ser Jesus. A de Jonas é muito claro. A de Jonas é fruto da desobediência. Mas a dos discípulos, ela vem precisamente por causa da obediência. E então, no tempo propício, depois de uma noite de luta, ele vem. E quando ele vem em favor dos seus discípulos, ele vem mostrando o seu domínio sobre as águas. Isso nos leva exatamente de novo para o Êxodo, que para libertar o povo de Deus do Egito, Jesus trabalhou, o Senhor Yahvé trabalhou abrindo o mar para o povo passar, mostrando o seu poder sobre as águas. Vocês estão familiarizados, é claro, com o mar no Antigo Testamento como aquele elemento que significa caos. Jesus então está andando sobre ele para mostrar que todo o caos pode ser ordenado pela sua boa e poderosa mão. Vai comigo para Jó, capítulo 9. Evangelho de Jó. Capítulo 9, verso 8. Jó 9, 8. Só Ele estende os céus, e só Ele marcha sobre as ondas do mar. Aqui nós temos Yahvé sendo revelado como aquele que anda sobre as águas. E Jesus, ao andar sobre as águas, ele está indo para revelar a si mesmo como eu sou o Yahvé do Antigo Testamento que se fez carne. E aqui, meus irmãos, essa conexão fica mais gritante. Quando os discípulos viram ele andando, no verso 49, e gritaram pensando que era um fantasma, pois eles tinham visto e ficado aterrorizado. Marcos capítulo 6, verso 50. Os discípulos tinham olhado Jesus andando sobre as águas e viram um fantasma. Então é outra coisa que eu também não entendo. Isso aqui eu li também não entendi. Então, alguns dizem que ele estava com a roupa, que o reflexo da lua batia na água e dava uma sensação de que ele era um fantasma. Mas nós não sabemos ao certo o que é que o povo de Marcos queria dizer por fantasma. Certamente não era o que nós entendemos como um espectro de fumaça, aquela coisa toda, né? Eu tentei ver umas explicações científicas para o fantasma, mas nenhuma deu adequadamente aqui. Então, não sei por que eles olharam e disseram, é um fantasma? O ponto é que eles marcaram a sua incompreensibilidade do que estava acontecendo. Eles olharam para Jesus e não entenderam quem ele era. Mais do que tentar entender o fantasma, é entender ou ver a maneira como os discípulos não compreenderam. E aí, Paulo Júnior, coloca aí, por favor, Marcos 6, 50. Ficaram atemorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, tenham coragem. E olha essa expressão. Eu sou. Isso nos coloca em qual momento da história bíblica? De novo no Êxodo. Quando o Senhor apareceu a Moisés, Moisés disse assim, diga ao povo que o eu sou te enviou. E agora, por andar sobre as águas, depois de ter multiplicado o pão no deserto para alimentar a multidão, ele diz, coragem, eu sou. Ele está fazendo essa conexão, tomar cores mais fortes, para mostrar para nós. O novo Êxodo inaugurou. Ele libertou, está disposto a libertar pessoas do império das trevas para o reino do seu amor. Então subiu no barco para junto deles. O vento se acalmou e ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. E aqui tem mais outro evento do Êxodo sendo evocado.
não compreensão de milagre e coração endurecido, lembra o quê? Faraó. E Jesus está tentando mostrar. E aqui tem uma lição muito preciosa, gente. Ficar atônito com milagre não significa dizer ter fé em Jesus. Tem uma passagem que eu estava estudando essa semana, do rico e do Lázaro. Depois que o rico vê que ele está queimando no inferno, e ele vê que não tem mais para onde sair, ele diz assim: Pai Abraão, só te peço uma coisa. Manda Lázaro para a casa dos meus pais, para que avisem eles sobre o inferno, para que eles não venham para cá. Porque se alguém voltar do mundo, como ninguém nunca voltou, se alguém voltar do mundo dos mortos e avisar para eles que o inferno é real, eles não vão querer vir. Pai Abraão disse: eles já têm a lei e os profetas para avisar. Se eles não creram em Moisés e não creram nos profetas, também tampouco crerão se ressuscitar. E eu estou plenamente convencido de que se hoje você estivesse passando por um cemitério, levantasse um defunto, saísse um defunto, levantasse: ei, mas vem cá. Vem cá. Rapaz, é o seguinte, eu estou vindo do inferno. É real. Rapaz, arrepende dos teus pecados, entrega tua vida para Jesus, para tu não ir para lá, que eu estou sofrendo, é ruim. Sabe o que é que toda pessoa ia fazer, qualquer pessoa ia fazer? Conversa é essa, isso é mentira. Isso não existe não. Porque não importa o tamanho do milagre, as pessoas sempre podem manifestar a dureza de coração. Podem até ficar atônitos. Paz, eu acho legal quem... Uma vez eu estava num lugar, aí a pessoa foi dar o testemunho e ela levou provas. Aí eu depois perguntei: por que você trouxe provas? Ela: não, porque o pessoal é incrédulo. Então eu perguntei: você acha que esses exames vão servir para o coração incrédulo dela, para ela crer? Aí ela ficou assim: eu nunca tinha pensado nisso. Serve não, né? Não, se ela está te vendo, tu diz que estava à beira da morte, Jesus te curou, tu está boa, e a pessoa não acredita, o papel vai mudar em quê? A incredulidade do coração, ela resiste à praga de gafanhoto, rio transformando-se em vermelho, 3 dias de escuridão, qualquer manifestação de milagre. Porque nenhum coração pode ser salvo por ver milagres e maravilhas. Jesus andou sobre as águas e o coração dos discípulos ainda estava endurecido. Podia vir agora um anjo aqui e ele começasse a falar um bocado de coisa. Se você tem um coração incrédulo, isso não ia funcionar. Só tem uma coisa capaz de quebrar a dureza do coração do ser humano. E essa coisa é o Evangelho. É a mensagem de que Deus em Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e convida todos aqueles que ouvem essa mensagem a se arrependerem, crerem no Evangelho. É a única marreta capaz de quebrar o seu coração de pedra. Por isso o milagre é ineficaz para o descrente, para o coração endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades e campos, levavam doentes para as praças, suplicavam que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. Aqui é muito rápido lembrar da mulher do fluxo de sangue, né? Parece que a história dela se espalhou. Ela tocou na borda, foi curada, e todo mundo estava querendo fazer a mesma coisa. O povo quer sempre a fórmula, né? Qual é a fórmula? As palavrinhas, tem que dizer, dá certo. É pegar na orla, blusa verde, né? Eu nem sei qual é tem que pular 7 ondinhas, né? Tem que botar caroço de semente. Sempre está atrás da fórmula. A mulher pegou na orla da veste, mas não tem nada a ver com a orla da veste. É a fé dela e a ação de Jesus de querer curar. Mas o povo estava achando, criou-se uma tradição de tocar na orla da veste de Jesus era curado.
e todos os que nela tocavam eram curados. E aqui Jesus revela a sua majestade. Eu finalizo então relembrando as aplicações que eu fiz ao longo da mensagem. Primeiro, você confia na providência de Deus? Confia na providência de Deus? Amém? Amém. Pois vá dormir. Chegue em casa, tome um banho, descanse e durma. Durma. Feche o olho e durma. Ficar acordado de madrugada, projetando futuros impossíveis que você não consegue lidar, não vai resolver os seus problemas. A providência de Deus há de cuidar de você. Eu sei que eu não sou um exemplo bom de dormir, mas o meu problema é outro. Então, eu estou trabalhando ele, depois que eu resolver eu prego, tá bom? Segunda coisa, não ache que para que a sua fé rompa em 2025, você vai precisar ver o sobrenatural. Para que a sua fé rompa em 2025, você precisa do Evangelho. Você não precisa de milagres. Você não precisa de manifestações sobrenaturais. Você precisa do arroz com feijão, o Evangelho da nossa salvação. Se você chegou aqui nessa noite e ainda reconhece a si mesmo como alguém de coração duro, eu convido a você a clamar a misericórdia a Deus e para voltar para o Evangelho, para que o Evangelho possa colocar um coração de carne no lugar do coração de pedra. Amém? Gostaria de orar, finalizando o nosso tempo. Pastor Luiz, o senhor pode orar pela gente, por favor? Você pode se colocar de pé? Fazemos essa oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque ela é verdade. Obrigado porque ela promove mudança, ela promove transformação. Obrigado, Senhor, porque tu transformas aquilo que é tão ordinário na nossa vida em algo extraordinário. Nos ajuda, Senhor, a cuidar do arroz com feijão. Nos ajuda, Senhor, a perceber a grandeza que há na simplicidade daquilo que tu tens colocado na nossa vida. Ó Deus, tu tens sido Deus provedor. Tu tens sido Deus provedor nas mais difíceis turbulências da vida. Tu tens sido Deus que provê quando os nossos olhos não enxergam. Nós temos o Evangelho, nós temos o acesso à palavra, nós temos o acesso a essa verdade do Deus que ama de forma incondicional a cada um de nós. E nós queremos nesse dia, Senhor, entregar a nossa vida a Ti mais uma vez. A nossa confiança, aquilo que tanto dependemos, tanto precisamos, Senhor, queremos colocar diante de Ti. Mesmo que aparentemente não percebamos, ó Deus, de forma imediata o Teu agir, nós queremos continuar confiando. Nos ajuda, Deus, a confiar em Ti. Nos ajuda a confiar em Ti, Pai. Mesmo que haja apenas 5 pães e 2 peixes. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Nós entregamos mais uma vez a nossa vida, a nossa realidade diante de Ti, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, você pode sentar.